existe uma outra forma, tá, de chegarmos a obter a solução da equação de Poisson, né, indo por um outro caminho. Tá? Essa é a ideia, né, que é muito interessante. Né? Nós já obtivemos, né, anteriormente, né, usando exatamente o conceito, né, de autoadjunto, né? E agora nós vamos obter, né, a solução, né, obter o G, né, a função de Green, né? Eu vou empregar a função de Green para obter a solução dessa equação diferencial, tá? Linear, né? Equação de Poisson. Bom, aqui, né, é aquela famosa figura, né? Se vocês observarem, né, aqui é a notação correta, tá? Porque aqui os eixos estavam trocados, tá? Mas tudo bem. Aqui é x', y', z', aqui é o ponto onde eu coloco a carga, né, que é influenciada, né, pelo pontos, né, de um domínio, tá? Pontos de um domínio aqui. Depois eu vou falar sobre essa figura aqui, que é muito, muito importante, tá, para o nosso objetivo. Então, enfatizando, né, aqui eu tenho a referência, né, x, y, z, e esse ponto, né, onde eu coloco a carga, né, por isso que é pontiforme, né, a carga, o x, y, z exatamente é o ponto onde eu quero obter a solução da minha equação diferencial, né, que é x, y, z, que ele é fixo, né. Aqui eu só separei, né, essa figura nessas duas aqui, só isso, né, enfatizando, né, que x, y, z são as coordenadas cartesianas com respeito à origem O. E P, Q e S também são as coordenadas cartesianas do ponto Q, né, onde eu tenho, por exemplo, uma outra carga, né, que vai exercer forças, né, ou de atração ou de repulsão, né, dependendo do sinal dessa carga aqui, né. Então aqui eu tenho meu vetor posição do ponto Q e aqui meu vetor posição do ponto O', certo? O que é interessante, né, é que essa diferença aqui, né, é exatamente a coordenada esférica R, né? E como a carga é pontiforme, né, eu tenho uma simetria, né, em relação ao ponto O', né? Isso é importante você saber, né? E aqui, né, exatamente como eu escrevi anteriormente, né, aqui são diferenças entre coordenadas, né, porque P, X, Q, Y, S, Z são coordenadas com respeito ao ponto O, né? Por isso que eu tenho aqui, né, a subtração, né, de P menos X, Q menos Y, S menos Z. Né? Aqui, né, nós já fizemos várias vezes, né, essa relação, né? Aqui eu tenho meu sistema de coordenadas esféricas, né? O φ é a colatitude, o θ é, no caso, a longitude, né, onde mede, no caso da Terra, né, os meridianos, né, o θ, né, e o R é o raio, né. E aqui, né, eu estou destacando, né, o meu vetor unitário, né, na direção R. Tá? Ele vai ser muito importante quando nós aplicarmos o teorema de Gauss. Né? Isso aqui é o teorema de Gauss. Teorema de Gauss. Tá? É exatamente isso aqui. Bom, então aqui é só relações entre triângulo e retângulo. Né? Aqui eu tenho um ângulo reto aqui, né? Eu projeto, né, O'Q, né, vai ser O'M, né? E o O'M eu projeto no eixo do X, X' e do eixo Y', né? Aqui é O'M, tá vendo? O'M, projetado. É R seno φ, né? Certo? Porque vai ser o cateto oposto, né? Aqui é o ângulo φ também, né? Certo? Cateto oposto a φ, R seno φ. Quando eu projeto no eixo X',
cosseno θ. Quando eu projeto a linha M no eixo Y, vai ser seno θ. Né? E aqui a projeção, né, do O'Q, né, no eixo Z', né? Que aí eu multiplico pelo cosseno, né? Porque não se esqueça, né, também, isso aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, né? Certo? Então, eu tenho, né, exatamente as minhas coordenadas, né, x', y', z'. P, Q e S, né, são pontos onde eu vou colocar, distribuir continuamente as minhas cargas, né, que vão influenciar exatamente a carga colocada em O'. Né. E essa ferramenta aqui vai ser usada, né, para exatamente obter, né, a função de Green, né, e obter a expressão, como nós já obtivemos anteriormente, né, da solução, né, do meu V aqui. Tá? Bom, XYZ aqui é exatamente o ponto O', tá? Entendeu? Só para ficar bem claro, né? Aqui, ó. É o ponto O'. Exatamente onde eu coloco a carga. Né? Essa carga, repetindo, né? Ela está no ponto O' e ela é influenciada, né, pela distribuição contínua, né, de cargas. Tá? Bom, aqui, né, o gradiente de um escalar V, né, certo? É exatamente em coordenadas esféricas, é dado por essa relação aqui. Né? R, é φ e é θ são os unitários, né, em coordenadas esféricas. Tá? Aqui é grade V, né, escrevo nabla V, tá? Que é o vetor. V é um escalar, né? V, tá vendo? É um escalar, que é a função de R, φ e θ em coordenadas esféricas. E aqui um vetor F, né, qualquer, tá? Aqui são os componentes, F índice R, é R, F, aqui é vetor, aqui é escalar. E o gradiente de um escalar, né, nabla V, é um vetor. E a divergência do vetor, né, é uma grandeza escalar, certo? Agora eu vou usar exatamente, né, a simetria, né, em relação ao raio. Né? A simetria, né, no caso, em relação à O', né, que a única variável que eu vou ter, né, vai ser o raio. Né? Eu diria assim, a única influência, né, das cargas no domínio, né, nessa carga aqui, ó, que eu coloquei aqui, né, a única influência do potencial elétrico, isso aqui é potencial elétrico, né, que é está faltando um doisinho aqui, ó. A única influência aqui, né, é exatamente, depende só do R, não depende nem de θ e nem de φ, pela simetria. Né? Então eu vou aqui, ó, simplificar essa expressão, certo? Que é vetor. Né? Aqui, ó, repara, eu vou simplificar essa expressão exatamente para esse caso particular, né, da carga pontiforme colocada onde? Em x, y, z, né? Que é o O'. Né? Nesse caso, olha para cá e olha para cá. Ó. Meu V é função só do raio e minha força F, né, o componente da força F, só vai ser função do raio, né, no caso. Força ou qualquer outro vetor, tá? Vamos colocar assim. Bom, então aqui, simplificando, o gradiente de V, né, é nabla V, aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, vai ser nula, né? Porque eu não tenho variação de V, né, nem com φ e nem com θ, certo? Né? Porque meu V, repetindo, né, só vai ser função de R. Né? Então aqui eu tenho meu gradiente e aqui eu tenho minha divergência, né, certo? No caso o F, né, varia só com R. Né? Então as derivadas, tá vendo aqui, ó, em relação a φ e em relação a θ, né, desse meu aqui, aqui é φ, né, aqui é Fθ, tá? Fθ, que
que é uma grandeza, essas derivadas aqui vão ser nulas, né? Porque meu F só varia com R, no caso. Bom, agora eu tenho o teorema de Gauss, que nós vamos usar, certo? E um ponto importantíssimo, mas muito, muito importante, tá? Que, em geral, né, eu não vejo assim destaques, né, nos vídeos, na literatura, mas é muito importante. Você aqui, quando você usar a divergência, né, você tem duas situações, tá? Ou o ponto Q pertence, ou o ponto O' pertence ao mesmo domínio. Não se esqueça que O' é fixo, né? O Q se move no volume, isso é importante. Então, ó, o O' pode estar aqui dentro, tá? Pertencer a V, ao domínio, como O' pode estar fora, certo? Isto é, eu tenho um conjunto de cargas, tá? E tenho a minha carga no ponto O', né, fora desse conjunto de cargas, né? Quer dizer, a origem O' está fora, né? Nesse caso, olha que interessante, eu nunca vou atingir o meu R igual a zero. Professor, por que eu estou preocupado com R igual a zero? Exatamente, quando o R for zero, né, é que eu vou ter o quê? O que eu quero aqui no ponto O'. Exatamente isso aqui. Né? Então o ponto O' e o ponto Q tem que estar dentro do mesmo domínio. Né? Aqui, ó, nesse caso B, ele está fora. Eu nunca vou obter o R igual a zero. Né? Como é que eu vou pegar um ponto aqui, né, do domínio, né, em que eu obtenha, né, um R igual a zero? Aqui não, aqui eu posso. Né? Que a ideia é essa, né?